Olá! Então, tentando começar uma live simultânea pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, só Deus sabe se isso vai... WhatsApp nada, louca. Pelo Instagram e pelo TikTok. Só Deus sabe se isso vai dar certo. Então, vamos lá. Hoje, a live vai ser em conjunto com o Alexandre, advogado de Caxias. E a gente já fez uma live semelhante aqui pelo Instagram, conversando, foi pela perfil dele, conversando sobre os direitos das gestantes, né, em tempos de pandemia. Agora que as coisas estão um pouquinho mais frouxas, né, a gente tem a possibilidade de ampliar um pouco esse nosso horizonte e falar não só dos direitos das gestantes na pandemia, mas dos direitos da gestante como um todo, né, e o que você pode, o que você não pode solicitar para o seu médico em termos de atestados e afins, né? Então, vai ser bem legal porque a gente vai ter todo esse amparo jurídico. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou ginecologista obstetra há mais de 22 anos, acreditem vocês. Agora, em dezembro, eu vou fechar 23 anos de profissão, só de obstetrícia, né? Mas todos os 6 anos de faculdade, enfim, estou um tempo nessa estrada. E apesar da meu doutorado ser na área de osteoporose, eu hoje em dia, há muitos anos, eu trabalho mais com gestantes. E cada dia a gente tem feito uma live diferente, né? Então, todas as segundas às 7h16 e todas as quintas às 7h16 tem uma live ligada à gestação. Algum assunto da gestação. Eu fiz até uma enquetezinha que foi bem legal e nessa enquete eu solicitei algumas dicas de títulos, né, para as próximas lives e tem bastante coisa legal. E vou fazer, você que é tentante, que está me ouvindo, calma que eu vou fazer uma live só para tentante, que teve muito pedido para tentante. Então vou fazer uma live também só para tentante. Vamos ver se eu consigo fazer essa coordenação, meu senhor. Porque, olha, vou te dizer que não é fácil. Como nunca me ensinaram assim. Agora eu tô no outro, eu tô aqui procurando aonde ele está. Vou pedir mais um minutinho aqui, enquanto a gente consegue sintonizar ambas as contas. Então, o nosso tema hoje é sobre direitos da gestante. Então, vamos conversar falando alguma coisinha aqui, começar até ele me chamar aqui no ao vivo, porque eu não estou achando. Então, eu vou deixar ele, vamos puxando o papinho enquanto ele entra, né? Então, algumas coisas bem importantes que vieram com essa pandemia foi, né, esse cuidado especial com a gestante. Por que nasceu esse cuidado na pandemia? Porque a gente tem estudos de outros lugares do mundo mostrando que a gestante ela tinha uma maior mortalidade quando ela era infectada pelo Covid. Então, no primeiro ano de Covid, essa mortalidade foi bem importante, sendo que o Brasil foi campeão de mortalidade materna por Covid. Até 75% das complicações graves ocorriam em gestantes. E essas complicações graves iam desde problemas pulmonares, mas também trombose, necessidade de ficar hospitalizado, necessidade de UTI, perdas, abortos. Então, foi uma coisa bem importante. Com isso, surgiu a necessidade de ter leis, nem que fossem provisórias, para a proteção da gestante. E assim nasceu aqui no nosso país o adendo, né, do presidente da República, separando, isolando as gestantes para home office. Muitas pessoas querem home office, né, mas as gestantes principalmente. E no começo foi bem importante essa medida, porque o objetivo realmente era reduzir a quantidade de morte materna e
Claro que a mortalidade está relacionada a outras coisas também. Está relacionada a acesso à saúde, está relacionada a nível educacional, porque a pessoa que tem uma boa educação, que sabe o que está acontecendo consigo, ela se dá por conta e procura ajuda a tempo. Ou ela tem um plano de saúde, ou ela tem condições financeiras. Então, tem pessoas que não se dão por conta da gravidade do problema, e tem pessoas que, apesar de se darem por conta, elas não têm o acesso à saúde tão facilitado quanto outros grupos. E isso foi bem impactante, né? Tivemos muitas mortes, embora aqui na cidade onde eu vivo a gente não tenha tido esse impacto tão grande, porque é uma cidade que realmente tem uma população que é diferenciada no sentido de educacional e também de cuidados, né? As pessoas reclamam muito do atendimento do Sistema Único de Saúde e tal, mas aqui na cidade, eu moro em Chapecó, aqui em Santa Catarina, na quase fronteira com o Rio Grande do Sul, e eu acho que o Sistema Único de Saúde aqui funciona muito bem, né? A gente tem assim, aquela falsa ideia de achar que se eu fosse particular eu conseguiria uma consulta na hora, mas não é assim, pessoal. Eu vejo no meu consultório, nem quem é particular consegue consulta na hora, nem quem é convênio. Nós temos uma ordem, uma sequência de atendimentos. Dependendo se a população precisa de muito atendimento, vai ter uma fila, talvez não tenha fila, talvez tenha. E aqui na nossa cidade, no auge da pandemia, até o hospital privado ficou lotado. Agora, essa realidade já mudou. Vou tentar mais um pouquinho ver se o Alexandre aqui nos acessa. Nada. Enfim, então vamos lá. E aí, nessa nova medida, a gente acabou tendo muita confusão, e é isso foi uma parte que o Alexandre, assim, ó, foi bem legal. Na outra live a gente conversou bastante sobre essas mudanças, né? Que agora vem essa outra orientação para que a gente para que as gestantes voltassem ao trabalho. Se a gente for usar o nosso racional, a gente vai ver que as pessoas aqui na nossa cidade, praticamente, acho que 80% das pessoas não usam mais máscara. Mesmo assim, não teve aumento dos casos de hospitalização. Antes do prefeito lançar o decreto para acessar o uso de máscaras em lugares abertos, tinha muitas pessoas também que já tinham contato com outras pessoas. Então a mulher estava em home office, a gestante estava em home office, mas o seu esposo estava tendo contato com as pessoas, ou estavam frequentando reunião de amigos, reunião de família, onde acabavam não pegando a máscara, usando máscara, e a gente vai ver que a maior parte das contaminações eram nesses ambientes. Eu falo por mim mesma, né? Que minha contaminação foi em quê? Almoço de família. Então, se a gente for pensar com bastante carinho, a gente vai ver que, de repente, a gente, isolando nossas gestantes, a gente não está mais contribuindo para elas não se infectarem, não ter uma mortalidade tão alta como a gente fez no começo, antes da vacina. Porque a mortalidade, ela despencou depois da vacina. Tem gente que é contra a vacina, enfim, independente de você ser contra ou a favor da vacina, a gente tem que ver que existem estatísticas de mortalidade, de hospitalizações, e no dia a dia, essas estatísticas são forjadas, mas estamos vendo no dia a dia. No dia a dia, eu trabalho no hospital, tinha o hospital todo fechado, setor de hospitalização Covid, UTI, enjambração, não sei o que. Agora não tem nada, não tem mais setor Covid, não tem mais UTI isolado Covid. Então, a realidade mudou bastante, né? Então, a partir desse novo cenário, onde as pessoas, mesmo que elas sejam contaminadas, as pessoas vacinadas não têm esse impacto tão grave da doença, a gente pode pensar numa abertura, numa flexibilização para gestantes. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar também que a pandemia nos trouxe a possibilidade do home office, não só para gestante, mas para outros casos. Então, você que é puérpera, você que está aí fazendo e cumprindo a sua licença maternidade, né, que em alguns lugares é 120 dias, em outros 180 dias, depende do regime onde a pessoa trabalha. Mas se você está cumprindo, está no seu puerpério, gostaria de ficar mais com seu filho, tem toda aquela coisa, amamentar, tem uma lei que protege a mulher que amamenta, que ela tem horários para ir amamentar seu filho, mas às vezes ela mora longe,
Às vezes, se ela for amamentar, ela não consegue nem comer. Eu já vi médica, eu vi no banheiro do hospital público, tirando o leite para dar para o marido levar para o filho, porque tinha que cumprir horário e médico não tem licença maternidade, meu querido. Médico autônomo, alguns cumprem, mas a maioria não, porque se não trabalha, não tem CLT que protege, não tem salário. Então, tirando o leite e dando no banheiro, a gente tem que ter um respeito maior pelas gestantes. A gente tem a lei que protege a amamentação, mas não tem lugar adequado para essa mulher amamentar ou tirar o leite, né? Então, talvez, dependendo do seu empregador e dependendo do seu tipo de trabalho, você consiga, inclusive, fazer uma negociação com o seu empregador para manter o seu regime de home office, embora, por lei, você já possa voltar. Porque tem muita gente que trabalha com contato com cliente, telefônico e tal, precisa necessariamente estar fisicamente em algum lugar, pode ter metas para cumprir, cumpre a meta do seu domicílio. Então é importante que haja esse diálogo com o empregador para que você possa, de repente mesmo a lei não te protegendo para manter o home office, que você possa manter o home office que seja para facilitar esse contato com o seu filho, né? Por outro lado, a gente tem outras leis também que protegem as gestantes. Entre essas leis, estou tentando aqui entrar na outra rede. Dentre essas leis, a gente tem a licença materna, que é a mais conhecida, né? 120 ou 180 dias, que é a que nos protege mais. Deixa eu só um pouco falar. E a gente tem a lei do acompanhante, tá? Deixa eu só conversar aqui com o Alessandro. Tivemos um probleminha de horário, mas vamos lá. Então, vou iniciar aqui ao mesmo tempo no TikTok e vamos acompanhando, ok? Olá, boa noite. Meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e hoje estamos iniciando essa live concomitante no TikTok e no Instagram, falando sobre direitos da gestante. Então, vou fazer uma revisão, né, um apanhado do que a gente já falou até agora. Então, primeira coisa importante, né? A gente estava falando dos direitos da gestante na pandemia, que com a pandemia veio essa orientação da gente manter home office, mas agora quebrando isso, né, vindo essa outra orientação para que não é mais obrigatório o home office, a gente pode conversar, ter esse diálogo com o nosso empregador, que dependendo do nosso tipo de trabalho, a gente consiga manter o home office tanto na gestação quanto no puerpério, para continuar com esse vínculo do bebê, facilitar as amamentações, facilitar o contato. Então, é muito importante esse diálogo com o empregador. Quando o empregado é um empregado que cumpre metas, é um empregado que está bem ligado à empresa, que o empregador sente isso, o empregador não quer perder empregado bom. Ninguém quer perder empregado bom, porque ter empregado bom é muito difícil. Empregado que veste a camiseta, empregado que defende a sua empresa, que está interessado em cumprir as metas, porque entende que isso faz parte da empresa, a empresa quer reter. Tá? Então, é importante que você tenha esse diálogo com o seu empregador. Também falamos um pouquinho já das outras possibilidades de outras leis que protegem a gestante. Então, a gente tem algumas leis que protegem a gestante, vamos lá, algumas leis que protegem a gestante durante a gestação, inclusive. Então, a gente tem a lei da licença materna, que é a mais conhecida por todo mundo, né?
Então, você, dependendo do seu emprego, pode ter direito a 120 dias ou 180 dias de licença. Não é mesmo em todos os países. Nosso país tem essa limitação de tempo, mas, por exemplo, na Alemanha são 3 anos. E na Alemanha você pode revezar sua licença materna com o seu esposo, com o seu cônjuge, ou sua esposa, se você for um casal homoafetivo, não importa. Mas você pode ficar, um fica 1 ano, outro ano, um fica 1 ano e 6 meses, ou de 6 em 6 meses. Então vocês decidem esse regime de licença materna, que é uma coisa bem legal, né? Você poder dividir. Então você que já teve neném, sabe o que eu tô falando. As pessoas acham que a gente está em casa, você está em licença materna, você está em casa, você está tranquila, aproveita para descansar, aproveita para ler um livro, aproveita para dormir, para arrumar os armários. Não é assim, pessoal. Quem está acompanhando um bebê sabe o quanto a gente tem que estar dedicado para aquele bebê. Mesmo que ele só mame, você tem que trocar a fralda, você tem que limpar o cocô toda vez que ele mama. Então, o neném mamou, tem que limpar o cocô, trocar a fralda, botar para arrotar. Então, não é uma dinâmica que não é tão fácil assim. Né? Então, nesses outros países a gente tem essa possibilidade, no Brasil a gente não tem. Mas a gente tem a licença, a gente tem horários específicos do dia para a mãe amamentar. Então, isso é importante, porque você pode solicitar esses horários, utilizar esses horários para amamentar o seu filho, né? Isso você é protegida por lei. Você também tem proteção de estabilidade no seu emprego se você está amamentando, se você está na licença maternidade, se você teve seu bebê. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas ficam receosas de perderem seus empregos porque são gestantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas distorções, infelizmente. Tem muitas pessoas que usam erroneamente isso. E, por usar erroneamente seus direitos, acabam prejudicando outras pessoas ou acaba que o empregador fica descrente, né? Fica descrente desse empregado, enfim, e a gente pode ter muitos problemas, né? Outra coisa importante é a licença paternidade. A licença paternidade geralmente são 5 dias consecutivos. Não são 5 dias úteis, são 5 dias consecutivos. Aí muitas pessoas, para facilitar, acabam solicitando que a gente faça, vamos fazer uma cesárea na segunda-feira, porque assim meu marido fica 5 dias comigo. Então, acredito no fundo do meu coração, eu que batalho pela humanização do parto, que as nossas escolhas, né, para os nossos nascimentos não deva ser pautada nisso. Ela deve ser pautada, sim, no que eu desejo para mim, no que eu escolhi para mim, e não numa facilidade por causa da licença, né? Entrando o meu amigo Alexandre para a gente conversar um pouquinho sobre os direitos, que ele sabe muito mais do que eu, né? E aí, meu querido, conseguimos finalmente... Doutora, tudo bem? Eu Tudo bem? aqui também ajustando, estou aqui e estou no TikTok. Então, eu não estou conseguindo te incluir aqui no TikTok, eu não estou conseguindo te convidar. Ah, então me convida. Então, vamos fazer assim, ó, vamos continuar conversando aqui no Instagram, enquanto isso eu vou tentar te convidar aqui no TikTok. Eu estava conversando um pouquinho sobre essa mudança, né, que a gente conversou outro dia na outra live, sobre a mudança dos direitos Okay. da gestante. Sim, Opa. eu estava ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Consegui. Agora acho que foi. Não, nós estamos esforçados, né? Nós estamos esforçados, mas é muita tecnologia. Aqui, ó. Tá aqui. Tá me ouvindo bem? Te convidei, tu conseguiu? Sim, aqui no Instagram eu tô te vendo. No TikTok eu entrei também, eu acho. Eu tenho que ligar a câmera. Agora sim. Então vamos lá, concomitante. Nós estamos que nem na Globo. Temos várias câmeras, né? Então aí você escolhe a sua rede favorita, né? Se quer o TikTok, se quer o Instagram, né? Vamos atingir públicos diferentes aqui.
falar das mamães, dos direitos, né? Com a doutora Patrícia aí, a nossa obstetra, e o que eu puder esclarecer da área do direito, aí estamos aí também para ajustar essas questões todas. Então, eu comecei falando de duas leis que eu gostaria que tu comentasse um pouco, porque você está mais por dentro do que eu, que seria sobre essa mudança do home office das gestantes, né, que agora querem voltar, mas tem muitas que não querem voltar, ou porque tem medo, ou porque acostumaram no home office e estão gostando, tem outros filhos pequenos, é mais fácil a lida. E eu comentei que algumas pacientes minhas conversaram com o empregador e por serem empregadas muito queridas ou muito eficientes na empresa, que nunca deram nenhum problema, acredito eu, o empregador entrou num consenso e elas continuam home office. Mas isso não é uma obrigação do empregador, né? E o segundo ponto, eu estava falando da licença maternidade, dessa estabilidade no emprego, que também, às vezes, infelizmente, é mal utilizada. Queria que você comentasse essas duas coisas, assim, do seu dia a dia para a gente, Alessandro, por favor. Então, novamente, né, gente, muito obrigado pelo convite, doutora, né? Desculpa até o atraso, mas é que eu estou em 2 celulares também aqui ajustando. Olha, que bom, né, que todas as empresas pudessem fazer isso que esses empregadores estão fazendo, de poder deixar a gestante, ou a gestante não, a nova mamãe em home office, para poder trabalhar. Antes de continuar, doutora, quero só pedir para você que está ouvindo aí, dá uns coraçõezinhos, bate na tela aí bastante, compartilha. A gente depende muito do compartilhamento de vocês. A gente não está aqui, a gente quer trazer algo útil e relevante, a gente está dedicando um tempo para esclarecer dúvidas e deixar você mais seguro aqui, né? Que bom que todos os empregadores pudessem estar fazendo essa situação de deixar a sua funcionária trabalhar em casa, né? Isso eu acho que é uma coisa do futuro, uma questão de que vai vir para ficar. A pandemia, ela trouxe muitas mudanças, e muitas mudanças que aconteceram e vão permanecer. Quem sabe essa seja uma possível mudança ao futuro, ao empregador poder fornecer mais tempo para a mamãe, que é uma funcionária eficiente, uma boa colaboradora, poder estar mais perto do seu filho e poder trabalhar também, né? Porque eu acho que é um drama das mulheres. Infelizmente é um drama, e é um drama, doutora, que eu acompanho principalmente quando as senhoras são mais velhas. Como eu lido muito com aposentadorias, eu vejo muitas mamães que abriram mão da sua vida, cuidaram dos seus filhos, não trabalharam. Aí lá no fim da vida o marido se separa, acha uma mulher de 20, e ela que nunca pagou a INSS, porque se abnegou, porque não quer depender do ex-marido e tal, e ela fica sem aposentadoria, sem dinheiro, sem nada, os filhos, infelizmente, não conseguem ajudar muita coisa, e é uma situação muito triste que acontece com as mulheres. Então, é uma situação que a mãe enfrenta. Nós temos uma pesquisa no Brasil dizendo que existem milhões de jovens que são os jovens nem-nem. O que é o jovem nem-nem? É o jovem que não trabalha e não estuda, né? O jovem adulto. O que um jovem adulto que não trabalha e não estuda é? Normalmente são as mamães. As mamães jovens que se dedicaram, abriram mão do estudo e abriram mão de trabalhar para cuidar do filho. É uma coisa muito nobre. Quem é mãe e fica em casa cuidando de criança sabe o quanto é puxado, né? Eu fico pensando na minha avó, que tinha 15. Meu Deus, o que ela fazia? Mas, meu Deus do céu. Então, é uma coisa social que com o tempo pode se melhorar, né? Infelizmente, hoje a proteção social que existe, ela é limitada, né? Então, a lei atual foi aprovada assim, ela garantiu o direito da mulher poder permanecer em casa enquanto gestante. Nós discutimos isso na nossa última live, e ela teria, então, a garantia do emprego e poder trabalhar, mesmo que não, a empresa que se vire em achar um trabalho para ela fazer em casa, né? Quem sofreu com isso foram os pequenos empresários, né? Donos de loja pequenininha, mercadinhos, esses tiveram que pagar com a pessoa em casa, não tem muito o que fazer.
Agora, grandes empresas, né, foi até bom, porque a gente pôde que as pessoas, as gestantes, puderam trabalhar em casa e produzir em casa e melhor. A lei, então, ela deixou esse vácuo para essas pequenas empresas, dizendo que era para achar alguma coisa para fazer em casa. Agora, a nova lei, a lei que já está vigorando agora, ela já liberou o trabalho da gestante que já se vacinou, que já está com a imunização completa, desde que ela, então, possa retornar ao trabalho desde que ela esteja com a imunização completa. E no caso de ser suspensa a emergência sanitária. A emergência sanitária continua em vigor, né? Ela ainda não foi suspensa, então tem que se vacinar para que ela tenha que voltar ao trabalho, né? Essa é a lei. Então, aquelas que não se vacinaram, elas não precisam, elas podem continuar em home office? Elas têm que continuar em home office, elas não podem, se eu sou empregador, eu não posso aceitar ela voltar a trabalhar se ela não se imunizar. Ela tem que se imunizar. Agora, é claro que a empresa vai fazer uma cobrança para que ela se imunize, então, para que ela se vacine. A não ser que a doutora aí, né, possa nos falar de contraindicações médicas. Então, de repente, não há uma indicação médica que ela... Eu tive uma audiência essa semana, doutora, na Justiça do Trabalho, depois de anos voltando à audiência presencial, e só podia entrar quem tinha o certificado de vacinação. E uma das testemunhas da minha cliente não pôde se vacinar porque é alérgica. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas é um preconceito, né? É uma situação de saúde e ela não pode entrar, né? Então, pode acontecer, então, de uma gestante tem alguma contraindicação médica e não se vacine, e ela tem que ficar em casa e recebendo. Claro que tudo isso vai ter que ser comprovado. Mas aí ela pode assinar um termo, se ela quiser, dizendo que ela se responsabiliza se houver uma contaminação durante o período de trabalho, não pode? Pode, exato. Existe essa situação, sim, que ela autoriza, ela assina um termo onde ela assume o risco, acho meio imprudente, né? Mas ela é um grupo de risco em relação ao coronavírus, então eu acho imprudente. Mas sim, ela pode assinar esse termo, mas ela não é obrigada a assinar esse termo. Então é importante a gente salientar isso. Lembre que o emprego a gente acha outro, a vida não, né? Então a gente às vezes abrir mão por causa do emprego, de uma necessidade, mas aí põe tudo a perder. Então tem que pensar muito bem nessa situação, né? Então a legislação ela não garante ainda estabilidade para nova mamãe, quando o bebê nasce, do que 30 dias. O que normalmente acontece, nosso costume cultural, então, é que as mamães acabam tendo neném e não voltam para a empresa. Aí, no fim, fica até ruim, porque elas têm que pedir demissão, né? Elas não conseguem nem ser demitidas. Algumas empresas, elas têm por filosofia, fornecer 6 meses de licença maternidade. O INSS, ele cobre 4 meses, 120 dias. Mas algumas empresas, elas fornecem mais 2 meses de auxílio maternidade. Isso é de algumas empresas que adotaram essa política em relação ao cuidado da gestante, da funcionária e tal. Mas, infelizmente, não é a grande maioria, né? A gente tem uma minoria não, são empresas já de médio porte, de grande porte, que têm essa responsabilidade social de deixar a mamãe empregada, né? Entendi. E eu queria falar também um pouquinho sobre outros direitos que há um tempo andou tramitando como que ia para votação, mas eu não sei se foi, se tu vai me ajudar a esclarecer, que seria a licença dos avós. Você lembra disso? Que Sim. Quem é avô existe teria o projeto, 3 dias né? úteis, não é? A licença já foi ampliada para mãe adotante, e agora licença para os pais, né? Licença paternidade, quando a mãe não exerce isso, né? Inclusive
em casais homoafetivos, né? Um do membro do casal pode, no caso de dois homens, pode ter a licença paternidade quando tem uma adoção ou quando tem um filho de fato, né? Vamos dizer assim, um filho deles, e também a mesma coisa se foram as mães. Existe essa situação dos avós, é um projeto, ainda não foi aprovado. A gente sabe hoje que existem muitos avós que não são avós, são pai e mãe, né? É uma mudança da nossa sociedade, onde tem a filha tem o filho tem um filho e acaba que abre mão desse filho para o pai dele, né? Ele terceiriza para o seu pai e vai cuidar dos seus projetos pessoais, enfim, ou porque não tem condições. Infelizmente, ainda não existe esse direito assegurado aos avós, né? Mas a lei, ela sempre é uma construção jurídica dos costumes, inclusive as leis do INSS. A gente pode provocar a justiça, demonstrar a situação e, quem sabe, é uma tese daí, né? A gente construiu uma tese que o avô ou a avó teria que ter licença maternidade, enfim. É um pouco mais incomum porque geralmente os avós acabam que às vezes já são aposentados, enfim, já têm uma estabilidade, né? Mas existe sim situações. Eu tenho várias clientes que são avós e mães, né? Não sei como é que se chama, né? São os pais avoengos, né? Pães. Mães avoengos, né? Mães avoengos, né? Então... Eu fiquei com uma dúvida. No caso de casais homoafetivos, dois homens ou duas mulheres, não importa, que tiveram fertilização, né, tiveram filho fruto de uma fertilização ou filhos adotivos, eu consigo que um deles, pelo menos, tenha uma licença maternidade ampliada? Sim. Ampliada? Ampliada? Não, desculpa, uma licença maternidade normal? Normal, sim. Já é tranquilo. O INSS mesmo já... Mas se forem dois homens, como é que funciona? Um vai escolher. Um deles vai ser o que vai se afastar do trabalho, que vai tirar a licença paternidade, né? E vai poder ficar os 120 dias afastado do trabalho e vai receber normalmente, tranquilo, sem nenhum problema, né? Exige só que demonstrar, né, a situação do relacionamento. Às vezes, se é um filho genético, fica mais fácil, né? Querendo ou não, é mais fácil. Ou se é uma adoção também, é tranquilo. Não tem nenhum problema. Isso o INSS mesmo já tem aceitado, e se não aceitar, aí existe sempre a justiça aí para a gente conseguir esse direito, né? Entendi. E esse é a gente também já comentou, eu queria comentar de novo. Agora a gente está quase finalizando, mas eu acho importantíssimo. É a função dos atestados, Alessandro. Fala pra gente. Porque assim, eu sofro muito no consultório, tá? Eu tenho pacientes que realmente têm patologias que precisam ficar afastadas, mas muitas são coordenadoras dos seus setores ou são donas das suas empresas e não querem. Mas eu tenho outras que não têm patologia para ser afastada e elas querem ser afastadas. Porque eu tô cansada. Porque eu tenho medo do não sei o quê. Eu não tenho CID para cansaço. Elas ficam brabas. E às vezes elas te distratam de uma forma que surreal. Então fala um pouquinho, pelo amor de Deus, para mim. Eu fiz uns vídeos no TikTok, no Instagram e no TikTok, né? Nas duas redes. Mas no TikTok foi impressionante o engajamento e as perguntas e as respostas das pessoas em relação às perícias e às situações médicas, né? E sobre os atestados também, a gente vê cada situação, né, do ser humano. Gente, olha só, o atestado, como a doutora está aí para não deixar me dizer, ele tem que atestar uma verdade. E o médico, ele tem uma responsabilidade muito grande de assinar e botar em risco ali o seu registro e a sua profissão, enfim, por uma situação que às vezes não é de fato, né? Então, essa história de vender atestado aí é médico picareta. Médico que tem responsabilidade não faz essas situações.
Então, vamos pensar assim, o que a gente tem que se afastar do trabalho? Primeiro, estar doente não quer dizer que eu não possa trabalhar. Eu já trabalhei muito gripado, muito ruim, e trabalhei. Querendo ir embora, com vontade de ir embora, com o corpo querendo ir embora. Sim, já, mas eu trabalhei, então eu tinha condições de trabalho. Eu já trabalhei cansado, muito cansado, estressado, cheio de problemas, já trabalhei, acho que todo mundo já viveu isso, né? Com dor de cabeça, com enxaqueca, trabalhamos. Então, o fato de estar doente não é uma desculpa para que a gente não trabalhe. Infelizmente, né, a gente sabe que a situação de ser gestante é uma situação que inspira muitos cuidados, que tem que cuidar. Claro que eu sou homem, né? Eu não fico grávido, mas a gestante tem que ter ciência que, a não ser que exista um motivo real para que ela não tenha condições de trabalho, o médico não pode atestar isso. Eu não posso ir trabalhar porque eu estou com dor nas costas. Eu não posso ir trabalhar porque eu estou cansado, eu estou estressado. Se não é uma situação patológica, se não é uma situação assim de saúde grave, infelizmente a medicina não vai reconhecer, né? E, inclusive, olha o que pode acontecer. O médico forneceu um atestado desse e a empresa tem um médico dela, ela pode colocar isso como um atestado falso, complicar a vida do médico e demissão por justa causa. Eu já vi demissão por justa causa por atestado falso. E aí, tentar na E a justiça gente reverter. corre também, e a gente retorna corre o porque processo ético também. Exatamente, o juiz do trabalho, enfim, ou qualquer situação, pode oficiar o CREMERS ali para instalar o processo ético, né, em relação ao médico. A gente sabe que existe, e isso é um problema. Então, infelizmente, né, mamães ou futuras mamães, a gente tem que ter consciência de que se a gente não quer trabalhar, não está afim, então o negócio é pedir demissão. A gente não pode sugar de alguém, isso aí é uma coisa de caráter. Se a gente não tem condições, se a gente não quer, tem que pedir demissão. Né? Esse negócio de ficar empurrando para que eles me demitam, porque é a empresa que tem que fazer. A gente sabe que a empresa erra, mas os funcionários também erram. Né? É claro que eu não estou querendo aqui dizer que todo mundo faz isso, mas tem que ter essa consciência. Né? Se a pessoa não está com condições médicas, é uma coisa. Se ela não quer trabalhar, é outra. Porque o cansaço da gravidez, a sonolência, os desconfortos, eles são da gravidez. E a gente não tem nenhuma proteção jurídica para isso. E eu não tenho uma forma de atestar que aquilo invalida a pessoa para o trabalho, por mais que ela não se sinta bem trabalhando, porque ela está cansada. E pagar uma consulta particular não te isenta, né, de ter que cumprir a lei. Não é porque você pagou uma consulta particular para mim que eu tenho a obrigação de te dar um atestado. Porque eu não estou vendendo meu diploma, né? Se eu estou nesse lugar, eu estou porque eu estudei para isso e eu tento me manter na verdade. Então, eu já tive colegas que sofreram processos, né, das outras instituições, porque vou te citar o que aconteceu. A gestante ligou dizendo que estava muito mal, que estava com muita dor nas costas. Que ela... então vem aqui no consultório, mas eu não posso, meu marido não está aqui para me levar, eu não consigo nem me mexer. Por favor, deixa um atestado que depois ele vai pegar. Aí ela conhecia a pessoa, deixou. Né? Conhecia a sua gestante há muitos meses, deixou. Era uma paciente antiga. Aí ela sai do trabalho e ela vai no supermercado, e dentro desse supermercado tinha um salão de beleza. A pessoa estava lá fazendo cabelo, fazendo a unha, ela tinha manipulado tudo aquilo para passar o dia no salão. E não só a médica obstetra viu, como a empregadora foi no mesmo supermercado. E aí mas você não estava doente em casa? Não foi a fulana que atestou? Então as duas pessoas entraram né, tiveram o que responder ao processo. A colega, porque não teve o registro no dia, por examinar a paciente no dia, não tinha registro no prontuário, foi uma coisa decidida pelo telefone, e a pessoa porque estava simulando uma situação por motivo vil.
A gente sabe, né? Às vezes, né, doutora, a gente lida com pessoas muito carentes e que, enfim, aí é que tá. Uma pessoa carente, que está com dificuldade, que precisa do trabalho, que realmente está ruim, eu acho que sim, ela pode dizer no É próprio uma trabalho coisa. que ela não está 100%, né? E aí, de repente, a própria empresa às vezes libera, né? Ela pode dizer, olha, eu não estou muito bem, eu estou com enjoo, eu estou, né, com cólica. Essas situações eu acho que são legais. Agora, é um risco muito grande o médico fazer isso. Isso acontece muito com mães, né? Infelizmente, o pai não paga a pensão, a mãe não deixa o pai ver o filho. Aí põe lá no processo judicial que é devido à Covid. Aí é flagrada num passeio com a criança. Aí pronto, né? Aí adivinha, põe foto do rede social. É, aí complica. É a mesma situação que aconteceu aí. A pessoa disse que não podia trabalhar, que não estava bem, que não estava bem de saúde, e aí está num salão de beleza. A não ser que seja uma terapia, o salão de beleza, de repente pode alegar isso. Sempre é, né? Nós somos mulheres, sabemos que uma mulher com cabelo feito não quer guerra com ninguém. Funciona como uma terapia. Porque vai ter, Mas isso. Mas doutora, eu de disse, repente a defesa da moça ali, né, que estava no salão de beleza, tava para baixo, brigou com o marido, ela foi pro salão, não né, deixa porque de aí ser, tinha né? amiga dela e foi espairecer. Olha o advogado aqui, né? É verdade. Mas então a gente tem duas, é uma faca de dois gumes, né? A gente tem os direitos da gestante, licença maternidade, auxílio doença, afastamento por causa do Covid, direito de horários da amamentação, direito de ter a doula e mais um acompanhante no trabalho de parto. Temos vários direitos. Sim, Mas a vários gente direitos. também tem a parte jurídica, né, do médico de que um atestado é um documento que tem que ser comprovado e assinado em cima da verdade e que eu posso infringir uma lei no momento que eu dou um atestado que não é verídico, Totalmente né? antiético, né? Totalmente antiético. Eu E imagino a muitos pressão empregadores que... pedem, às vezes, para os pacientes: a minha chefe disse que você pode me dar um atestado que eles vão aceitar. Sim, Mas mas ela disse que eu vou dar um atestado. Como assim, um atestado? Qual é o sítio que eu vou botar nesse atestado? Ah, não sei, põe qualquer um. Não é assim que funciona. não, então vai com o médico da empresa, né? E olha lá, se o médico da empresa vai querer Aham. também, né? Não, É uma. a gente, infelizmente, tem essa cultura do atestado, né? E o atestado, ele virou uma fuga para vários problemas, né? Eu vi um vídeo de um rapaz no Instagram também, que ele disse que ele era o mestre em atestado, né? Disse que ele conseguia atestado de tudo que era coisa, ele fingia que estava passando mal, disse que tomava remédio, ia para o médico, dizia que estava mal e conseguia atestado, disse que uma vez ele conseguiu atestado para 10 dias, ele contando, debochando, enfim, contando a situação, né, na internet. Eu esqueci o nome do perfil dele, mas ele dizendo que era o mestre de conseguir atestado. Então, poxa, até que ponto, né? Isso aí a gente está vendo que as pessoas sabem que não é correto. Então, pressionar o médico, pressionar o profissional para que entre na maracutaia contigo, não dá. Não dá, né? Infelizmente, eu acredito que a doutora tem que fazer isso, né? Tem que ser seca, curta e grossa. Não, não dá. Não vou colocar, né? Infelizmente. Ah, mas eu te paguei. Não, me pagou para me atender, né? Eu tenho esse problema com um cliente que é causa-ganha. Não existe causa-ganha. Eu já digo, olha, não existe. Tu vai para uma cirurgia sabendo 100% que tu vai sobreviver? Não, tem sempre chance de acontecer alguma complicação, né? Então, não dá para prometer uma coisa que a gente não pode. Também é vedado para o advogado proibir causa-ganha. Então, eu sei dessa expectativa, né, que as pessoas têm, mas infelizmente está incorreto, né? E aí aquele que realmente está mal, aquela gestante que realmente não está com um sintoma que não está muito claro, que acaba pagando. Porque, Bem, né, aí não se tem uma certeza clínica da situação dela e acaba que pode ter um problema mais grave acontecendo, né? bem isso. Eu tive uma da minha Mas filha, então tá isso. já tá encerrando, tá bom, eu falo demais.
Estamos encerrando. Mas conta aí, conta esse Não, caos pra eu gente estava me encerrar. lembrando da minha filha. Eu tinha uma filha, eu tenho é a minha enteada, na verdade, né? Mas ela tinha 5 aninhos e ela teve apendicite. E era super difícil diagnosticar. A gente fez um monte de exames e nada achava, nada achava. E eu tenho que dar os parabéns para a cirurgiã que atendeu ela, porque ela botou a mão, apertou, soltou. A minha filha deu um grito. Ela disse: Não, é apendicite, vou operar agora. Bem assim, agora. Eu disse assim: eu vou entrar no hospital agora e vou operar. Foi bem assim. Então, imagina uma situação de alguém que está com uma apendicite iniciando, que está gestante. Nossa, como é que vai detectar isso? É complicadíssimo, né? Então, É complicado. Mas tu vê que tem uma coisa que um professor meu sempre dizia, e é verdade, que a clínica é soberana. O que isso quer dizer? Que o exame físico e uma boa conversa valem mais do que muitos exames complementares caríssimos. Que às vezes os exames complementares te deixam mais na dúvida do que na certeza. E o exame físico às vezes pode te esclarecer, né? foi o Então que vamos essa doutora resgatar a verdadeira medicina. tem que dar os parabéns Foi o que para ela ela, fez. porque foi feito um monte de exame, nada, nada, nada. E o toque dela, ela disse que está com apendicite. E a minha filha tinha 5 aninhos, ela pequena, né, bem magrinha, pequenininha, então difícil de ver. E realmente, depois da cirurgia, ela mostrou lá: Ó, tá aqui o apêndice, ó, mamãe, ó, papai, tá aqui. É Então, verdade. mas eu fico imaginando uma situação de uma gestante que tem alguma complicação que é difícil de ver. E aí você passa por um filtro de muitas gestantes querendo um atestado sem realmente estar com um problema, né? E isso é triste. Aham. Isso é triste, porque às vezes, assim, é tanta gente forjando que nesses casos dúbios tu não sabe se às vezes a pessoa está forjando ou se é verdade. Então, por isso que é importante a gente conhecer a paciente da gente, né? Eu trabalho agora só no sistema privado, já trabalhei no sistema público, mas o contato com a pessoa, conhecer a pessoa, tu já tem mais ou menos uma ideia de como é que aquela pessoa funciona. Então, é bem raro, na verdade, eu tenho pouquíssimos casos nesses mais de 20 anos que eu tenho de formada, mas a gente sabe que às vezes consegue enganar. Teve uma vez que uma me enganou, vou falar, ela pedindo um atestado, vou encerrar com essa. Ela veio no consultório, ela e o esposo, e ela, eu tô com uma dor, eu não consigo mexer, não sei o quê. E dor é uma coisa que não tem Medir. como quantificar. A dor é o que tu tá sentindo, né? E aí eu examinei ela, não tinha nenhum sinal grave, mas ela urrava quando eu mexia nela. Eu falei, ela disse, mas um dia só para porque eu tô com muita. Eu disse, não, então eu vou te dar assim, eu vou te dar 2 dias e tu tenta, vamos fazer uma acupuntura, uma massagem, vamos tentar um outro tratamento além de medicamento para ver se melhora ela. 2 dias! Cara, eu pensei que a senhora só me dá um! Cara, que ótimo! Aí quando ela se deu por conta que ela tava ali ó, comemorando, o marido olhou para ela e falou assim: Fulana, você tá mentindo! Você me tirou do meu trabalho para eu vir aqui dizendo que tava com dor, é mentira! É só pra conseguir atestar dela. Fez uma cara de pum. Cara, ela mentiu pra mim, mentiu pro marido, na cara dura. Ai, meu Deus. Não, vou te dizer. Então, vamos encerrando, que hoje é uma quinta com cara de Feriadão, sexta. né? E nós Sextou. somos filhos de Deus, nós também precisamos dar uma relaxada. Todo mundo que tinha para nascer aqui já nasceu, vamos dar uns diazinhos de folga, eu vou descansar. Oh, beleza. Vou agradecer para você, que a gente possa ter outras oportunidades com mais desenvoltura aqui para conseguir fazer essas duas redes ao mesmo tempo, né? Mas vamos chegar lá. Espero que a gente possa ter ajudado vocês que passaram por aqui. Se vocês gostaram da live, me procura na segunda e na quinta no Instagram. Vou tentar fazer concomitante, mas não garanto, porque é muita tecnologia para mim. Mas a gente se encontra toda segunda e toda quinta às 7h16. Obrigado, Alexandre. Obrigada mesmo. Obrigado, doutora. Obrigado a todo o pessoal que Tá? está Pela nas sua redes sociais. disponibilidade. Uma ótima Páscoa para todo Tá? mundo. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau.